Bom dia, seja bem-vinda. A live tinha começado e caiu, abri outra agora. Nossos encontros às 8 da manhã do Clube Constelação Online, para que você receba esses ensinamentos e possa colocar em prática aí na sua vida e possa estar cada dia mais vivendo a vida que realmente você escolhe com consciência. Bom dia, Carta. Faz tempo que eu não te vejo aqui. Seja bem-vinda. Receba meu abraço de bom dia. Maravilha. Vamos aguardar as pessoas irem entrando. Bom dia, Dilene. Espero que tenha tido um excelente final de semana. Um feriado bom. Eu não consegui realizar nem na quinta e nem na sexta, né? A internet lá no apartamento novo dos meus pais ainda não está nada favorável. Nem para usar o WhatsApp não estava dando, tinha que ser na própria internet do telefone. Que bom que hoje você está aqui, que bom que estava com saudade, que bom que está aqui, que pode assistir hoje a live. Tá trabalhando de manhã? Conta para mim, que eu não tinha te visto mais aqui. Hoje eu quero ler. E eu quero ver aqui onde é que eu parei. Bom dia, Anthony. Bom dia, Sandra. Bem-vinda. Que bom ver vocês aqui. Hoje eu tô com vontade de ler mais e de saber de como vocês estão. Tá trabalhando até tarde? Por isso não conseguiu mais assistir as lives de manhã. Bom dia, Lu, bem-vinda. Agora, esse final de semana que eu fui para Itapema, deixa eu ver, na sexta, eu fui até Balneário Camboriú, onde tem o camelô lá que eu adoro ir, e eu comprei uma jarrinha pequenininha pro meu café. Agora eu consigo tomar café quentinho enquanto eu falo com vocês, né? Porque antes eu ficava naquela minha prensa francesa, né? O nome daquela jarrinha, outra onde eu faço café. E aí eu ficava tomando café, quando terminava aqui a live, meu café já estava gelado. Agora eu achei essa jarrinha bem bonitinha, pequenininha aqui. Espero que ela seja boa. A menina me disse que ela era ótima para manter a temperatura do café. E aí eu vou tomando de pouquinho café com vocês. Entre as 8 da manhã. Ah, hoje que tu vai mais tarde, por isso conseguiu estar aqui. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Outro dia me pediram para eu fazer podcast, porque daí pode ir ouvindo, né? Facilita. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Jojo. Seja bem-vinda. Facilita a audição no podcast, né? Quem sabe? Tem que ter eu acredito que para o podcast eu preciso ter um bom microfone para o som sair bem bacana para a pessoa ficar assistindo, né? Preciso olhar para isso para ver se eu faço. Bom dia, Jaque. Já me pediram também as meditações, né? As meditações até que eu tenho elas gravadas, acho que deve ter mais de 60 meditações gravadas que eu fiz. E aí eu envio no WhatsApp para as pessoas, mas daria para gravar essas meditações num podcast que facilita para as pessoas ouvirem. Quem sabe eu faço isso. Bom dia, bom dia, bom dia. Botar a noite para dormir, né? Então sintam-se bem abraçadas. Espero que o final de semana de vocês tenha sido bem bom. Anthony, se você tá aí ainda, essa noite você me vem em pensamentos. Espero que você esteja bem. Enviei amor para você. Normalmente quando as pessoas vêm para mim em pensamento, elas estavam pensando em mim ou está acontecendo alguma coisa. A constelação dele foi forte, então a gente envia luz, clareza, sabedoria. E uma das grandes sabedorias é a gente ficar em silêncio. Após uma constelação é bem bacana ficar em silêncio, tá? Então serve tanto porque me deu vontade agora de falar pro Anthony, que eu vi que ele estava aí, como para todas as pessoas. Quando vocês fizerem a sua constelação, é favorável ficar em silêncio, deixa isso integrar no campo morfogenético de vocês, né? Nesse campo bioeletromagnético. A gente já está em processo grande de transformação
no nosso planeta nesse campo, quando a gente faz a cirurgia da constelação, mais favorável ainda fazer silêncio, sabe? É igual fazer limpeza da casa, para as coisas, daí vai levantar toda a poeira, é melhor esperar acalmar, deixa tudo entrar em ordem, né? Então, faça silêncio. Ah, sou eu com a constelação essa noite. Foi na madrugada, eu acordei com você nos meus pensamentos. Que bacana. Ontem, domingo, quando eu tava voltando, eu saí da minha praia, daí eu pedi pro Luiz ir por baixo, que me deu vontade de passar pela praia do centro de Itapema, né? Ficar olhando ali aquele canto da praia, eu gosto bastante. E aí me veio uma pessoa também nos pensamentos. Bom dia, Bá, bom dia, Tuane. E passou assim, e aí quando a pessoa passa por mim em pensamento, né? Porque os pensamentos, eles não são contínuos, né? É como se fossem pedacinhos, né? Fragmentos, mas chegando os pensamentos na gente. A gente adoece quando a gente aprisiona esse pensamento e aí ele vira circular, né? A pessoa depressiva, por exemplo, estressada, ela tá com um pensamento que a gente diz circular, ele fica repetindo, a pessoa não soltou, né? Então, os pensamentos são como nuvens que passam, a gente deve deixar passar e não ficar julgando e aprisionando eles, né? E aí essa pessoa passou nos meus pensamentos e aí normalmente eu envio bênçãos de amor para a pessoa. E aí logo depois acho que a gente estava passando o Balneário Camboriú, para quem é daí de Santa Catarina sabe, tudo muito perto, apesar que tinha trânsito. A pessoa me mandou mensagem no Instagram, nossa, eu acho que eu não falo com essa pessoa há muitos anos. Há alguns anos eu acho que essa pessoa não me mandava mensagem. E aí ela disse pra mim, nossa, eu pensei muito em ti hoje, eu tô precisando de ajuda. E eu fiquei, manda ou não mando mensagem no domingo, né? E aí é interessante como a gente tem essa conexão, né? E aí, como fazer para melhorar ainda mais essa conexão? E uma das coisas que é bastante contribuição para você melhorar essa comunicação é você silenciar. Quanto mais em silêncio você está, quanto menos conturbações vocês têm, e as conturbações vêm muito dos julgamentos, sim, dessas prisões que a gente faz de certo e errado, bom e mal, e de ficar condenando as pessoas e querendo botar a nossa opinião, né, a nossa verdade a todo custo em cima de uma coisa. Quanto mais você solta e deixa aí, vem o novo, e aí nesse novo você consegue captar, na maioria das vezes, coisas que nem aconteceram ainda, né? Outro dia eu tava lendo uma matéria sobre Nostradamus, que foi um dos caras que a gente tem documentado das grandes percepções que ele teve muitos anos antes de acontecer, né? Nostradamus previu o Hitler 200 anos antes de o Hitler existir. E eu agora tava, antes disso, a gente fica, uau, né? Então, o Luiz, o meu marido, sempre pergunta, né? Será que a gente só tá repetindo a história que já aconteceu e quem capta, por exemplo, Nostradamus, algo que viu 200 anos, né? Que vai acontecer só 200 anos para frente, ele só acessou uma imagem pronta, uma realidade pronta que já aconteceu, ele acessou antes, né? Mas isso já aconteceu, vocês entenderam essa conversa maluca? Mas existem pontos de vista, assim, né? O Luiz sempre me pergunta isso. Mas dentro da nossa visão do que é falado, do que a gente tem na Bíblia, do que a gente tem em algumas culturas, é que a gente tem esse livre-arbítrio. E aí esse livre-arbítrio, a neurociência fala que é 3 milésimos de segundo. Então, só com muito silêncio, com muita atenção numa consciência maior, é que você modifica talvez essa circuitaria do que você anda criando na sua vida, né? E aí não tem como, quando eu falo a cigana prevê o que vai acontecer com você, é porque você conseguiu sair do piloto automático, do mecanismo engessado que você já vem e que faz sempre você reagir da mesma forma. Não é simples sair desse lugar aí, é bem fácil continuar nele,
Para isso você precisa primeiro começar a perceber, sem julgamento, quais são os teus mecanismos automáticos. O que é que acontece quando você reage de tal jeito, o que é que acontece quando você reage do outro. É como se fosse um software, né? Quando a gente bota uma informação lá, que resultado que dá? Você precisa perceber primeiramente. E quando você julga o seu comportamento, você se aprisiona ainda mais nele. Então, respira com mais amorosidade. Quem é esse teu mecanismo, né? Isso favorece com que você talvez modifique de forma suave alguma coisa. Então, antes de estar aqui com vocês, uma amiga, cliente minha, me mandou, ela estava de aniversário, então ela fez, com um grande amigo meu astrólogo, ela fez o mapa anual dela, e ele mandou em áudio, e ela me mandou para eu ouvir, e a gente conversar sobre as informações que o astrólogo leu dos astros para esse novo ano dela, né? E as coisas que estão acontecendo. Isso dá uma clareza e um direcionamento. E aí o astrólogo, um pouquinho antes de eu ligar aqui, né, para a live que deu às 8 horas, ele dizia para ela, não bota, né, eu costumo usar, não usa como bengala, né, não vai dizer que, eu sou assim porque os astros me fizeram assim, né. A gente tem esse livre-arbítrio, essa responsabilidade de assumir uma mudança, uma tomada de consciência para modificar a nossa vida. Só que isso só chega se você fizer alguma coisa de diferente, se você continua com os mesmos conhecimentos, com os mesmos conhecidos, né, vivendo no mesmo ambiente, não muda nada na sua vida, né? Você só está mesmo sendo movida, guiada. Agora tá certo ou tá errado? Uma força maior criou tudo isso, que se move do jeitinho que está se movendo. Você só precisa aprender a dizer sim para tudo isso e fluir da melhor forma, mais leve, dentro dessa grande criação. Agora, se você escolhe ser o grande criador, reconhece que você possui a força da criação em você, você vai precisar buscar recursos para se alinhar e começar a determinar realmente que vida você quer criar para você, né? Para você, para os que convivem com você. Isso é uma mudança total de postura. Agora eu lembrei do Anthony, que eu falei para ele, né? Que os antigos falam, cavalo encilhado não passa 2 vezes, né? Uma coisa assim que a gente precisa prestar atenção quando o universo está nos mandando uma oportunidade, a gente deve ir lá e realizar. Engraçado é que o universo envia várias vezes até você concretizar o que precisa concretizar. Só que ele vai te apertando mais, ele vai te gerando mais desafios, porque normalmente você muda mais facilmente por uma grande dor ou por uma paixão muito grande, né? Então, tanto que pela astrologia a gente vê os ciclos, né, que as pessoas passam na vida. Aquilo que quando estava na casa 1, que é a identidade, quando não pegou e não passou e não superou os obstáculos que tinha ali, quando quando os astros estiverem passando lá nessa casa de novo, você vai passar por perrengues de novo nesse setor, só que de forma mais forte, mais pontual, para ver se você desperta e muda. Então o universo ele manda assim a lição de novo, né? Tanto os azares, vou botar assim, aquilo que não é tão favorável, como as sortes também ele envia de novo, né? É incrível como... agora eu vou falar disso. Quando a gente tem uma pessoa que tem muita boa sorte, tem gente que diz, sorte não existe, existe sou eu que faço. Interessante ponto de vista. Tem pessoas que vêm com muita sorte. As coisas recebem muitas oportunidades fáceis que são favoráveis. Isso não é porque não é ao acaso, né? Isso vem de uma jornada que a pessoa recebe essas facilidades. Eu já peguei alguns casos que a pessoa tem vida de rei, de rainha, que é incrível a forma que a pessoa leva a vida, curte essa existência de forma muito leve, muito prazerosa, com todo luxo, com toda alegria, e vê a vida como curtição total.
E aí eu vou olhar, tipo, o sistema familiar da pessoa fez muito. E o universo oferta depois essas bênçãos que a gente vê como sorte. E às vezes eu pego... outro dia eu peguei de um casal e o mapa mostrava da união, né? A sinastria que a gente faz de uma união de um casamento. E tava mostrando má sorte. Ou seja, sempre acontecem coisas que faz com que haja atrito na relação, né? E foi interessante porque eu estava atendendo essa pessoa e ela me contou uma história do que estava acontecendo no casamento que é inacreditável passar pela concepção, nem novela não passa um negócio daquele. Tem que ser muita má sorte para uma coisa dessa acontecer. E aí quando eu li o mapa eu disse, nossa, só por essa explicação mesmo, tipo azar mesmo, que tem que passar por esses perrengues. E se você fica presa na história, você não supera o obstáculo, você não pode se prender no obstáculo, né? Ok, tem nessa relação, vem essas situações desafiadoras, mas tem algo para esse casal se tornar pérola que a gente fala, né? Então, assim, o grão de areia, eu sempre falo, o grão de areia deve incomodar um monte a conchinha lá no fundo do mar, né? E fica lá até que se transforma numa pérola. Se a gente quer tirar o grão de areia antes da hora, não vira pérola, né? Então, a gente precisa aprender o processo também de paciência, de esperar as coisas no tempo que acontece. A Jéssica está perguntando se pensamento positivo também atrai boa sorte. Ao longo da vida, sim, né? Então, assim, aquilo que eu cultivo, que eu penso, que eu sinto, a percepção, a forma que eu olho a vida, se a minha forma de olhar para a vida é... Voltou. Eu fiquei em silêncio, porque ficou mostrando que estava pausado. Acredito que pausou para vocês também. Então, a gente estava falando dessa... Bom dia, Edna, seja bem-vinda. A gente estava falando dessa pergunta que a Jéssica fez, mas o pensamento positivo também pode atrair boa sorte, né? E eu falei, a longo prazo, a gente vai construindo esse novo campo informacional, esse novo campo morfogenético. E aí esse campo morfogenético, lembra, ele não serve só a mim, ele serve ao todo. E aí a gente vai construindo uma nova forma de olhar. Lembra que um dia eu mostrei aqui o meu consultório, que eu tenho um óculos na parede, que é um espelho? A forma que você olha para a realidade, para as situações, elas podem ser grandes obstáculos. Se você olha com leveza, com alegria, entendendo que ali é o obstáculo para você crescer e superar ainda mais e alcançar mais bênçãos na sua vida, você vai fazer isso de uma forma muito mais com visão de sorte do que alguém que fica naquele... Como era o nome daquele desenho animado? Harley, né? Ó vida, ó azar, ó tristeza. Meu Deus, como era triste assistir todo dia de manhã aquele desenho, né? Um dia como hoje que eu acordei, ontem eu fui dormir pedindo, tem tanta roupa para eu lavar, né? A gente ficou de quarta até ontem em Itapema, tem tanta roupa para eu lavar, bem que poderia amanhecer com um sol lindo para secar minhas roupas. E aí eu acordei 6 horas assim, com aquele barulhinho de chuva, eu disse, que bênção! O universo quer chuva, então tá bom. Como eu posso fazer o meu dia ficar melhor com chuva, mesmo tendo um monte de roupa para lavar? Como pode melhorar? A gente precisa. Se eu acordo de manhã, escuto o barulho de chuva e começo a reclamar a ladainha toda e chorar, meu dia não vai ser tão favorável, né? A Bá disse que era para ficar na cama. Que dá vontade, dá, né? Meu Deus, como dá vontade de ficar na cama. Só que aí, olha só, que interessante que é, né? Se a gente pega os países frios, né? A Europa, os países da Europa, os países mais frios, os países com chuva, com gelo, né? Foram os países que mais se desenvolveram ao longo da história, né? A gente vai pensar nos povos nativos de regiões como o Brasil, que possuía tudo o que queriam, não construíram e não desenvolveram nada além
do que, vamos pensar, a natureza já tinha ofertado, né? Não desenvolveram essa parte aqui, que é a parte cognitiva, que é a parte matemática, que desenvolveram confortos para gente. É interessante isso, né? Se olhar por esse ponto de vista. E se for olhar, ontem eu fui dormir pensando nisso, né? Interessante a gente olhar para uma cultura de povos nativos, onde existia tudo, como se a gente vai pensar os índios da Amazônia, os índios do Brasil, né? Eu gosto de chamar de povos nativos. Eles caminhavam, viviam na comunidade, ninguém pagava imposto, né? Eu fui dormir pensando nisso, né? O que fez a cultura do povo da Europa, que foram mais guerras que a gente consegue observar na história, ao longo da história, competições, né? O que traz esses povos, o que traz a raiz ancestral disso tudo. E aí dividiram, né? A gente estuda isso em história, sistema feudal e tudo mais, né? Se a gente for olhar, é uma história bem antiga. E aí a gente tem até hoje povos nativos em várias regiões do mundo que vivem numa comunidade de cada um tem o seu lugar, né? Ninguém paga imposto para ninguém, não tem alguém para. Tem o cacique, né? Mas ele não recebe dinheiro dos outros para construir algo, né? Cada um é responsável pela sua vida. E foi nessa visão que eu fui dormir, né? Porque nessa cultura de pagar imposto e ter um governo, é como se a gente precisasse sempre de um patrocínio, né? Como se a gente não pudesse criar as coisas por nós. O que temos aí para melhorar ainda mais, né? Deixa eu ver aqui, a Adilene botou: há 16 anos uma astróloga me disse que eu ainda não tinha passado pelo pior da minha vida e aconteceu muita encrenca na minha vida, mas também me levaram para um outro nível de autoconhecimento. Há 16 anos tu tá com... vai fazer 42, né, Adilene? A mesma idade que a minha. Me ajuda aí, há 16 anos tu tava com 20 e pouquinhos, né? É isso? Nossa, que ruim que eu tô da matemática hoje, a minha cabeça não vai. Não quero nem fazer essa conta. Bom dia, Ivete, 25, 26. Estava perto do processo de grande transformação, né? A gente considera 28 para 29 um grande momento de grande crise, que é a mudança de Saturno, né? A passagem de Saturno todo pela tua vida, que dá entre 28 e 29 anos. E que a gente fala que... Você também, Pati? Bom dia! Você também é de 79? Muitas coisas vão mudar, né? Porque até os 28, eu digo que a gente foi só injetada a informação em nós, né? É como se a gente tivesse que seguir só os protocolos que nos deram. Normalmente, para os 28, para os 29, né? Tu vai entrar na tua nova casa 1 para tua identidade com a passagem de Saturno. Tu vai começar a fazer escolhas, o que realmente faz sentido para mim, né? Outro dia eu lembro de uma amiga, cliente minha, né? Ela disse: nossa, eu achava que eu comia de tudo porque a minha mãe me ensinou a comer de tudo. Eu comia de tudo que tem lá na minha região. Isso aqui eu nunca comi, então eu não gosto. E aí esse não gosto está correlacionado ainda com esse sistema da injeção, do que eu recebi. A gente precisa comer várias vezes para ver se realmente eu vou gostar daquilo ou não, né? Porque o primeiro não gosto vem desse sistema engessado que você recebeu. A partir dos 29, 30 anos, você começa a se perguntar quantas coisas mais existem nesse planeta que eu posso experienciar, que talvez eu não experienciei. Aí eu fico dizendo que eu sou isso, é prisão demais, né? A gente tem muita coisa para se fazer nessa vida, então as experiências precisam dessa tua permissão, né? De você sair de um sistema engessado, que é o que você herdou, que você recebeu, e se permitir olhar para os outros sistemas e ir integrando para ver o que faz sentido, o que vale a pena. Dá para levar uma vida confortável e se manter só no seu sistema? Talvez dê,
Mas tem tanta coisa maravilhosa nesse planeta, quanto mais a gente poderia criar se a gente não se apegasse tanto, né? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. A Dilene disse que Saturno caiu sem paraquedas em cima dela. A de 70? A Paty é de 70. A Ivete deu bom dia pra Paty. Deixa eu ver aqui o que mais tem aqui que eu não li. Que legal, Dilene! A Dilene disse que no retiro que a gente fez em janeiro, teve uma dinâmica que a gente olhou para Saturno. E ela disse para Saturno que ela não sabia que era Saturno, né? Porque a gente move... Bom dia, Lela! A gente move a constelação e os exercícios sistêmicos de forma oculta. Ninguém sabe o que está acessando ali. Primeiro acessa as percepções, deixa a mente só catalogar as percepções sem julgar, né? Então, primeiro a mente só capta as percepções de sensações, e aí depois a pessoa sabe o que é e aí vai correlacionar, porque muitas vezes se ela sabe antes, a mente dá um nó e às vezes distorce as informações, né? Então depois que já captou as informações, já fez a foto, não dá para desmentir. Por isso que eu movo no oculto. Interessante. Vamos ler? Vamos silêncio. Meu Deus do céu. A Paty botou isso 70, digitei errado, era para escrever ei. Então vamos fazer assim. Quem já ganhou um abraço hoje? A Paty não ia escrever 70, ela ia dar oi pra Ivete, né? Quem já ganhou um abraço hoje? Coloca aí nos comentários, quero saber quem já foi abraçada hoje. Quem já ganhou um abraço bem gostoso hoje? Bom dia, Jaque! E ontem eu vi o teu stories das tuas pequenininhas lá na fazenda do teu sogro, que coisa mais deliciosa que elas estão. Ai, que vontade de esmagar que deve dar. Tão lindas. Eu e a Helena, a botou, a Jaque botou eu, a Dilene botou eu também já ganhei. O marido sempre me dá um bom dia, um abraço, mas eu ganho um abração mesmo, é do meu filho mais novo. O mais velho eu tenho que ir lá e dar um bom dia, abraçar. Ele faz o meu café todo dia, normalmente quase todos os dias o meu mais velho faz o café. Eu agradeço, pego lá o café e dou um beijo nele, agradeço. Mas o mais novo, ele chega, vem e pula ainda, eu consigo pegar ele ainda no colo, né? Então ele vem todos os dias e aí ele fica assim, como é bom a gente ganhar esses abração, né? A Ivete botou eu ganhei do meu filho, Pedro Vitor. A Paty disse eu não. A Lela disse que ganhou. Lela, quero saber de quem que a Lela ganhou o abraço. Como está a vida, Lela? Bom dia, Jennifer. A Jaque botou que as filhas estão uma fofa. Bom dia, Aline. Como você está? Bom dia, que bom te ver por aqui. A Ivete mandou um abraço virtual para Paty. E aí, chega? É óbvio que chega. É só a gente se permitir. Então, assim... Eu vi que você, Jennifer, estava numa praia bem linda esse final de semana. Muito bom. Eu ia te mandar mensagem para ti lá nas constelações que a gente fez lá no Espaço da Adri. Mas eu vi que tu estava na praia. Eu disse, deixa ela lá. Bom dia, Grace. Bom dia, Lili. Abraçar o cachorro vale? Claro que vale, Jéssica. Então, assim, para quem chegou agora, eu perguntei se já foi abraçada. E mesmo que você já tenha sido abraçada, que nem eu fui, que nem outros foram, e quem não foi, vamos se abraçar assim, mas um abraço bem gostoso. Se abraça, se acaricia. Ai, que coisa boa me abraçar, se abraça. Agradece por você poder sentir esse corpo, olha, sente teu corpo, te abraça. Agradece pela tua vida.
Fecha teus olhos e sente como é bom se abraçar. Como é bom se amar. Como é bom sentir o coração. Como é bom abraçar o corpo inteiro, assim, de botar a mão e de agradecer por esse corpo, por essa existência. Abraçar a tua vida e fazer algo de bom com ela. O que a gente está fazendo com essa vida, né? Tá fazendo valer a pena esse corpício que ganhou? Abraça ele com vontade, sabe? Quando você abraça uma pessoa com vontade, que o coração pulsa, acelera, que é uma bênção. Ai, que coisa gostosa, como faz bem começar o dia assim, de forma gostosa, bem sentida dentro de um abraço. Então te abraça, se você mora sozinha, se você não tem alguém, se abraça. Eu lembro sempre que eu peguei esse hábito de abraçar de manhã, foi quando eu fui trabalhar, no primeiro lugar que eu fui trabalhar, foi em Joinville ainda, Jéssica, lá perto do Hospital Santa Helena, perto do Shopping das Flores. Quando eu me formei em farmácia, em 2001, eu fui trabalhar numa farmácia de manipulação lá e de homeopatia, que eu fui gerenciar a parte de homeopatia, e tinha uma menina linda, uma amada, que eu chegava de manhã e ela me dava um abração de bom dia. Daí eu peguei esse hábito, porque era bom demais, né? É muito bom abraçar alguém de manhã cedo, chegar, eu morava sozinha, eu chegava e ela me dava bom dia e me dava um abração gostoso. Aí depois eu saí de Joinville e fui trabalhar em São João Batista. E eu chegava lá e eu fui para lá com o mesmo hábito, né? A pessoa não perguntou se as pessoas gostariam de receber. Chegava lá e fui fazer o mesmo movimento que eu já tinha e que eu achava bom demais. E a pessoa um dia me perguntou: por que tu faz isso? Não tem nada a ver. Não acho bom isso. Daí a gente respira e respeita. Depois a psicologia foi me mostrar que tem gente que é tão ferida, tão machucada, que um abraço dói. Então eu tô aqui falando que é gostoso abraçar, né? Mas às vezes você deve estar tão ferida, tão machucada, que dói. E às vezes tem lealdades inconscientes, porque às vezes tem lealdade com o seu sistema. Por exemplo, eu falei para vocês que eu fui aprender isso com 20, acho que eu tava com 20, 21, 20, 2001, não, indo para 22, né? Nasci em 79, 2001, eu tava indo para 22 anos que eu aprendi isso. Se eu tivesse lealdade, talvez inconsciente, com o sistema, eu não me recordo se na infância eu ganhava abraço dos meus pais, eu acredito que sim, porque meus pais são super amorosos, mas eu não me recordava, eu já morava sozinha há um tempão, a gente morava entre meninas, a gente não se abraçava, uma já acordava fumando, era divertido, mas eu não me recordo de abraços, de contatos assim. Se eu tivesse o sistema fechado, que é a resistência, de dizer, se eu não recebi isso da minha família, eu não posso receber de ninguém, e isso é inconsciente. Muitas vezes as pessoas estão nesse mecanismo, elas não se permitem receber algo novo porque tem uma lealdade cega com o sistema da sua família. Se não teve na família, não pode ter de mais ninguém, ou às vezes estão lá carregando uma culpa inconsciente, né, que a gente fala tanto aqui. Ai, que delícia! A Grace disse que sonhou comigo e senti esse abraço. Essa noite foi muito doida. Bom dia! Abraços curam, a Inara falou. Abraço sem expectativa, né? Só fazer essa conexão coração com coração. A gente vai ter o retiro dos casais, né? De 2 a 4 de julho. Algumas pessoas estão perguntando, Morgana, como que vai ser? Vai ser de muita conexão, vai ser de muito processo de cura, vai ser para olhar, para ver como vale a pena fazer uma relação dar certo, né? Ontem à noite eu e o Li estávamos conversando quando a gente deitou, e eu disse, nossa,
A gente vai fazer 9 anos que a gente tá junto, mas eu vivi 9 anos com o Léo, que foi meu primeiro marido. Eu namorei 7 anos antes de ser casada com um outro rapaz. Eu tô há mais tempo junto com alguém do que solteira. E fora que, tipo, quando eu ficava solteira, eu sempre tinha os caras que eu ficava, que era gostoso também. Então, bom, eu sei mais falar de estar junto do que estar solteira. Aí o Luiz falou, mas tu é totalmente solteira, tu é totalmente independente, né? E daí eu tenho que dar risada, porque eu levo uma vida muito independente, mas ao mesmo tempo casada. Eu faço muito as minhas escolhas e levo a vida do jeito que eu quero. Sem depender do outro, né? Sem esperar que o outro faça alguma coisa para eu me realizar. E eu acho que isso é uma grande sabedoria, porque gera muito sofrimento nos casamentos, nas relações, quando você tá lá esperando que o outro faça o que você quer, né? E claro que isso tem muito a ver com o teu biotipo e com as consciências das escolhas que você vai fazendo na vida. A Dilene botou aqui que antigamente a demonstração de carinho e abraço não era muito comum. A Paty botou, hoje está fazendo um ano que perdi uma pessoa muito importante para mim, que me abraça com muito amor. Então, aonde a pessoa tá, a gente se abraça, porque a gente sente energeticamente. É bom o toque físico, mas tem algo que transforma ainda mais, que é esse invisível, que não importa onde a gente tá junto. E tem a ver com sentir aqui dentro e se conectar lá fora, né? Tipo o exemplo que eu falei ontem, que eu tava passando, olhando a natureza da praia, assim, curtindo a praia ali, o centro de Itapema, passando de carro rapidinho, admirando a beleza, e me passou uma pessoa na cabeça. Mesmo presente, olhando o que estava acontecendo, a informação passou por mim. E aí depois a pessoa me mandou a mensagem no Instagram, se materializou ali que ela realmente estava pensando em mim, por isso que eu acessei que ela estava. Então isso chega nas pessoas, né? Quanto mais as pessoas fizerem isso, mais harmonia tem, né? Quanto mais a gente enviar amor para as pessoas. A Dilene botou na numerologia, pessoas com mais número 1 são mais independentes e pessoas com mais 2 tendem a ser mais dependentes, né? Fugi. Hoje eu não tô pra teoria gravada, assim, esqueci. Como que é? É minha missão? É isso? Esqueci o nome que dá a Dilene na numerologia. É 1, né? Então sim, né? Por isso que eu falei sobre qual é a nossa natureza, né? O Luiz fala, eu não sou uma pessoa de ficar abraçando muito, mesmo assim, eu adoro abraçar, mas em natureza não faz muito parte da minha modo, como é que chama? Modo piloto automático. Em modo piloto automático eu sou totalmente independente, realmente. Mas é gostoso abraçar, então eu coloquei esse movimento e coloco ele em prática. É mais ou menos como o meu mais velho tipo, se vai lá e abraça, mas não lembra de vir abraçar. O mais novo não, o mais novo é todo afetuoso, precisa estar junto, precisa tocar, abraçar. Isso é respeitar, né? E aí a gente não coloca como a fabricação caneta em série, né? A gente precisa aprender a respeitar o jeitinho de ser natural de cada um, mas além do jeitinho natural de cada um tem, a sua essência que cada um traz, a gente pode estar sempre se perguntando como pode melhorar ainda mais, quantas coisas mais eu posso incorporar nesse meu sistema que vai facilitar ainda mais a forma que eu vivo, vai me trazer mais prazer e alegria, né? E isso é uma atualização de software, isso é uma atualização da nossa vida, é se permitir se atualizar e incorporar novas coisas, né? Então eu não sou só um número, eu não sou só onde os astros estão quando eu nasci, tem algo a mais que eu posso ser também, eu sou essa força criadora que escolhe com consciência o que eu quero viver.
Bom trabalho, Anthony. Toda a harmonia, toda a paz lá. Toma boas tomadas de decisão pro teu dia. Bom dia, Fabelle. Bom dia, Tati. Bem-vindas, bem-vindas. Vamos fazer umas leituras. A gente conversou bastante. Sabe que eu não marquei aonde que eu parei aqui, mas eu acho que eu parei aqui. Deixa eu ver se eu tinha lido isso aqui. Vou começar a ler. Se vocês lembrarem que eu já li isso, por favor, me avisem. Dilene, hoje a gente está no encontro 94, é isso? Confirma pra mim. Dilene é mais boa nos números do que eu e guardar essas memórias. Eu não vi qual foi a última live da quarta-feira, que número que foi de encontro já. Não me recordo, coloca aí pra mim. E se eu começar a ler e vocês perceberem que eu já li isso, por favor, me avisa que eu vou pro texto novo. Então, assim, se permitam receber o novo conhecimento ou um conhecimento que você já tem ouvido, que ele chegue e que te traga mais leveza, mais bênçãos na tua vida, mais facilidade de você passar pelo que tá passando, né? Para quem chega pela primeira vez, a gente começou o ano passado a leitura de um bom livro do Bert Hellinger, que é O Amor do Espírito, onde traz muitas noções da toda a filosofia e prática das constelações, para você tomar conhecimento disso e começar a alinhar a tua vida para facilitar e para favorecer com que você viva com mais sucesso, né? Esse final de semana lá em Tijucas a gente fez umas dinâmicas correlacionadas a dinheiro e foi bem interessante. As pessoas experienciaram como é viver com bastante dinheiro, como é viver pobre sem dinheiro, né? E aí quebra um monte de crença. É bem legal, porque depois que você experiencia no seu corpo, você sabe qual é a sua verdade. A sua verdade. Não queira botar a sua verdade na verdade do outro, né? Cada um tem aí o seu perfume que veio transbordar, que veio realizar. E aí a gente sai da verdade que a sociedade diz, por isso que é bem legal. A Grace botou, nossa, a Morgana mexeu muito. Ai, Grace, quero te agradecer. Agradecer muito você e o Marco por terem preparado lá a fogueira pra gente, todo mundo que foi lá pra fogueira depois da constelação, foi muito, muito bom a gente ter ficado boas horas junto de toda aquela natureza que tem lá. É uma prainha, para quem não conhece, é uma prainha praticamente deserta, bem pequenininha que tem em Porto Belo. E a gente normalmente, quando eu morava lá, eu ia muito para lá fazer fogueira. E agora a gente levou os tambores que a gente fez no último retiro, né? E foram 5 tambores, a gente ficou tocando tambor, ouvindo boas músicas, dançando, se divertindo em volta do fogo, ouvindo o som do mar. Para mim que moro aqui em Curitiba e nasci na praia, então ter uma noite igual aquela realmente revitaliza a minha alma. Ela botou aqui ontem, ela e a irmã dela, a Grazi, que também teve lá no evento que a gente fez no sábado, estavam se sentindo vazia do preenchido, né? De algo maior, que é de uma energia da criação. É isso que eu sinto. Quando a gente está vazia, a gente fez um backup, a gente fez uma limpeza. É como se a gente tivesse esvaziado tudo que a gente guarda ali no iCloud, no celular, né, nas fotos. Aí o celular fica leve e ali tem todo o potencial de algo novo que você pode criar na sua vida. O vazio é isso, se as pessoas acessassem esse vazio, né? Ai, foi bem bom dançado bastante. Ai, que delícia. Dançar até cansar, né, que nem a gente dançou. Então, bora lá. Quem não faz isso, faça isso. Experimenta. Confia, vai lá, faz uma fogueirinha, se mora num apartamento, bota álcool gel numa panela, acende, fica dançando em volta do álcool gel com foguinho, te aquece com isso, né? Hoje eu não fiz a fogueira ainda de manhã, a pessoa veio aqui, deixa eu pegar isso aqui, olha aqui,
É tão frio em Curitiba que eu tô com um aquecedor nos meus pés. Além de estar com uma blusa de lã, um casaco de lã, meia de lã, eu tô com um aquecedor nos meus pés. De tão friozinho que tá, com essa chuvinha, a pessoa friorenta. Tem que aquecer muito o fogo interno, né? Mas eu amo fogo, então que ativem ele na vida de vocês para experimentar o que ele pode fazer. Vou lá para ler o texto, senão vai dar 9 horas e a gente não leu nada, e eu quero dar uma lida no texto do Bert hoje. O subtítulo é A Compensação através do Tomar e da Ação Reconciliadora. Tomar alguma coisa e que ação a gente faz para reconciliar. Como é essa compensação? Qual seria a solução apropriada para esse filho e para sua mãe? Eu já li isso. Eu li isso aqui sim, agora eu já me recordei que eu li, porque eu tinha lido a compensação através da expiação traz um sofrimento duplo, e aí eu senti vontade de mostrar como curava. Agora eu me recordei. É isso, né? Dilene, você se recorda do último encontro nosso na quarta? Mas sim, eu lembro agora que eu li isso. Então eu vou para o outro subtítulo. A expiação é um substitutivo para a relação. Através da expiação, evitamos nos expor ao relacionamento, pois através dela tratamos a culpa como uma coisa, pagando por um dano com algo que também nos custa. Porém, o que uma expiação consegue quando tratei injustamente um ser humano, quando eu causei sua infelicidade, danos irreversíveis ao seu corpo, sua alma e sua vida? Buscar alívio pela expiação, prejudicando a mim mesmo, é algo que só posso fazer quando perco de vista a outra pessoa. Pois quando a tenho diante dos olhos, preciso reconhecer que pretendo anular pela expiação algo que precisa ser feito. Isso deve igualmente ser considerado no caso de uma culpa que envolve responsabilidade pessoal. Frequentemente, para expiar por um aborto ou pela perda de um filho, uma mãe contrai uma doença grave ou termina o relacionamento com o pai da criança, renunciando a um novo relacionamento. A expiação por uma culpa pessoal também se realiza de forma inconsciente, mesmo que seja conscientemente negada ou explicada. Algumas vezes, junto com a necessidade de expiação, as mães sentem o desejo de seguir a criança morta da mesma forma como um filho deseja seguir a mãe morta. Mas uma criança que morreu por culpa da mãe também pode estar dizendo: antes eu do que você. Nesse caso, se a mãe adoece e morre como expiação, a morte da criança por amor à mãe terá sido inútil. Também no caso da culpa pessoal, a solução é substituir a expiação por uma ação reconciliadora. Isso acontece quando se olha nos olhos a pessoa a quem se fez algo injusto ou de quem se exigiu algo de mal. Por exemplo, quando a mãe olha nos olhos de uma criança abortada, ou o pai olha sua criança negada ou abandonada e diz: eu sinto muito, agora eu lhe dou um lugar no meu coração, eu reparo isso na medida em que posso repará-lo. E você terá parte no bem que eu fizer em sua memória e com você diante dos meus olhos. Desse modo, a culpa não terá sido em vão, pois o bem que a mãe, ou seja lá quem for, realiza em memória dessa criança, acontece com a criança e através dela. Ela participa do bem e permanece por algum tempo conectada com a mãe e suas ações. Esse final de semana eu fiquei sabendo de uma situação que é bem delicada e que acontece um monte, né? Às vezes, você é pego de surpresa, você não estava preparado, não fazia parte do teu planejamento ter um filho. E aí esse filho chega, como a Dilene falou, que Saturno caiu sem paraquedas em cima dela, né? Voltou. Um filho chega
E aí você tem todo o seu planejamento de vida e você diz, eu vou ficar, travou, mas eu fiquei em silêncio enquanto travou. Eu vou escolher o meu planejamento de vida e eu vou abortar essa criança. Ou às vezes a mulher diz, eu vou ter esse filho, e conta pro pai da criança, e o pai da criança diz, eu não quero, aborta, eu não vou te ajudar. E às vezes o pai some no mundo, né? E aí às vezes acontece algo que faz parte do destino entrelaçado dessas almas, e essa criança faz a passagem ainda num aborto espontâneo, natural, dentro do ventre. É muito fácil entrar na culpa. É muito fácil entrar no processo que aqui fala de expiação. Lembrando, para quem não sabe o que é expiação, Jesus Cristo expiou por todos nós. Vai para a morte para liberar a culpa dos outros, né? Ou minha mesmo. E o que o Bert fala é que normalmente quando você está expiando, você não está olhando para a pessoa para quem você fez algo de ruim, que você matou, que você feriu. Porque quando a gente olha nos olhos de quem a gente machucou, essa pessoa não quer que a gente vá para a morte junto dela. Ela quer que a gente tome ela nos olhos e tudo que a gente fizer, a gente faça em memória a ela com bênçãos. Que a gente leve a ela e conquiste boas coisas e que ela conquiste através da gente. Porque espiar um morrendo e o outro morrendo também não gerou bênçãos, né? Não gerou uma troca reconciliadora, acaba com tudo. Então, se você tem uma questão na sua vida que você fez conscientemente, você gerou um mal para alguém, ou foi de uma forma que não foi racional, mas você machucou uma pessoa, você machucou alguém. Percebe se você não está se auto-sabotando até hoje por causa dessa situação. Vai lá, encara essa pessoa. Morgana, eu preciso ir na presença dessa pessoa? Não, encara ela como se ela estivesse aqui agora na tua frente. Olha para ela e diz, sinto muito, muito, de sentir no coração muito pelo que aconteceu. Foi o que foi possível na época. Né? Se eu fiz um aborto há 20 anos atrás, era a consciência que eu tinha naquela época, sinto muito. O que eu posso te dizer, estrelinha, alma, ser que me pertence, que eu não permiti que chegasse nessa vida, é que tudo que eu alcançar, eu dedico a você. Que você acesse essas bênçãos e eu vou me comprometer em gerar bênçãos para que evolua a tua jornada aí, né? Eu te oferto esses presentes. Isso reconcilia, isso gera cura. Então, é bom a gente fazer uma recapitulação, às vezes, da nossa vida, porque às vezes a gente fez isso com pai, com mãe, às vezes a gente machucou demais eles numa época que a gente estava em transição. Como é chegar e dizer sinto muito? Nossa, machucar pai e mãe, isso gera um inconsciente de autossabotagem gigantesco. Porque a alma ama demais quem te permitiu chegar aqui. Então tu cria uma lealdade inconsciente e se você machucou quem te fez chegar aqui, você se machuca o tempo inteiro e fica reclamando, né? Então assim, nesses anos todos, quase 10 anos olhando as constelações, eu não cheguei numa constelação ainda, quando a constelação abre, que o pai e a mãe de uma criança abortada estejam olhando para ela. Estão sempre longe, sempre assim. E às vezes nem sabia que tinha um bebê abortado. Às vezes não foi racional, às vezes não foi, né, cognitivo o aborto. Foi um aborto espontâneo que nem percebeu que estava grávida. E mesmo assim, está carregando culpa, peso e não conseguindo olhar. E através de um movimento da constelação permite que acesse, né? Às vezes era uma criança gêmeas. Acontece muito caso de gêmeos.
um sobrevive e o outro morre. A mãe nem sabia ainda que era gêmeos, né? Principalmente os antigos que não faziam ultrassom, então não sabia no início que eram 2 gestações. A Lili botou, sentimento de culpa é muito duro. A culpa, ela aprisiona você no buraco, no inferno, né? Então, assim, ela não cura nada, absolutamente nada. O que cura é se responsabilizar pelo que fez, olhar para o que fez, chorar, gritar pelo que fez e ver o que eu faço agora de bom com isso. É isso que reconcilia, que cura, né? E absurdamente, né? É mais fácil ficar amarrada lá no inferno, na culpa, do que fazer algo com o que fez. A Paty botou aqui as frasezinhas mágicas, né? As palavrinhas mágicas, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E a gente deve falar isso muito, 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 muito pra gente. Muito, 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 muito pra gente. Muito, muito. Bom dia, Lívia! Recebe meu abraço, bom dia. Eu tô com vontade de ler mais um pouquinho. O subtítulo é pequenininho. Na Terra, a culpa... A Lela botou aqui que na constelação dela apareceu um aborto que ela não fazia ideia. Eu já não me recordo, não me vem à tona. O que acontece é que muda muitas coisas quando isso vem à tona. E quando a gente... Eu tô olhando, Lela, no pêndulo. A Bate saiu dali, eu vi aí, foi pro teu, pessoal. Bom dia, Bá. Se a filha tá junto, bom dia pra Lívia também, né? Eu fui confirmar, Lela, o que tu colocou e deu como tem muita força de transformação ainda acontecendo na tua vida. Vou ler esse subtítulo aqui. Na Terra, a culpa passa. Devemos considerar algo mais em relação à culpa. Ela passa e precisa passar. Na Terra, a culpa é transitória. Como tudo nela, também passa depois de algum tempo. Então vamos fazer um exercício. Fecha os olhos. Fecha os olhos, sente teus pés no chão, descruza tuas pernas e tuas mãos. E começa a respirar de forma consciente. Deixa que quando o ar saia, teu corpo se esvazie e relaxe completamente. Faz as respirações pelas narinas. Quando você inspira, teu corpo inteiro enche. E agora a gente deixa e ativa o poder da criação que nos habita, de uma mente visual super mega capacitada para imaginar uma grande nuvem na nossa frente e deixa entrar nessa nuvem e aparecer para você mensagens, imagens, recordações de culpas que você carrega. Fica só respirando. Elas vão aparecer. Confia. Respira e fica olhando para essa nuvem na tua frente.
Só vai olhando para tudo isso enquanto você respira. Só olha. Olhando para cada pessoa, para cada situação. Que eu posso ativar a força da determinação do que eu faço, com o que eu fiz, com o que fizeram, com o que já foi. Agradece por visualizar e deixa aí. Vai vendo essa nuvem carregada de informações indo para bem longe, indo num grande céu azul. E aí ela vai ficando bem pequenininha, quanto mais longe ela está. E aí você vai vendo todo o céu azul, ela se tornando um pontinho. E o céu ficando todo azul. E aí você percebe como o teu corpo está agora. Percebe se você sente mais força, mais firmeza nos pés, coração aberto, mente clara, para determinar um novo passo de construção de uma vida de sucesso, com gratidão por tudo que te trouxe até aqui. Olhando para esse momento e vendo o que é possível fazer agora, com força, com determinação, com entusiasmo, que é a presença da tua alma viva aqui agora, querendo realizar, sentir, prosperar. Abre os olhos, sorria e conta aqui como você está. Para quem chegou depois, a Tati botou que travou, eu não vi, eu tava com os olhos fechados. Não vi que travou. Quem conseguiu fazer? Voltando do transe, coloca aqui nos comentários. Quem conseguiu fazer? A Jéssica botou que não travou, que foi bom. Eu tô com vontade de terminar essa página aqui. A Lela disse que não travou. Conseguiu fazer? Sentiram? Perceberam que dá força no corpo? Que dá firmeza nos pés? Que parece que agora tu pode andar? Que tu tá preenchida da força? Que dá essa capacidade? A Lela disse que não realizou porque ela está se arrumando para o trabalho. Tá só ouvindo. Experimenta fazer no momento que tu pode, só para te sentir isso no corpo, porque isso modifica o nosso campo bioeletromagnético. Isso ajuda bastante a gente se libertar. Para viver com força, com entusiasmo, né? Eu vou terminar esse texto aqui porque é uma página. E aí a gente vai para um capítulo novo, terminar isso. Aí amanhã a gente entra no capítulo que fala sobre saúde e cura do ponto de vista espiritual. Então eu vou terminar isso aqui. O subtítulo diz: a doença como expiação substitutiva. Então espero que vocês já tenham retornado. A Lili disse que não fez porque está só no trabalho.
Experimentem depois fazer, tá? Para quem não fez porque tá trabalhando e tá só ouvindo, experimenta passar por essa experiência e sentir o que ela gera. A doença como expiação substitutiva. Muitas vezes a culpa e a expiação também são assumidas na família ou no clã. Um filho ou um parceiro também pode dizer antes eu do que você, assumindo a culpa e suas consequências quando outros se recusam a isso. Num grupo, uma mãe relatou que se recusara a acolher a sua mãe idosa, colocando-a em um asilo. Na mesma semana, uma de suas filhas ficou anoréxica. Vestiu-se de preto e passou a visitar um asilo 2 vezes por semana para cuidar de pessoas idosas. Mas ninguém, nem sequer a própria filha, viu essa conexão. Aqui ele está dando um exemplo, né? Isso não quer dizer que acontece em todos os casos. Mas muitas vezes isso acontece assim, a pessoa chega para mim, a gente começa uma conversa e eu vejo uma conexão de uma história com a outra, que são essas questões de expiação que ele deu um exemplo aqui. Coloco minha mãe no asilo e de repente minha filha começa a visitar asilo e cuidar de outras pessoas e ainda se tornou anoréxica doente. Tem alguma coisa aí, né? A expiação pela anorexia tá buscando a morte. Morgana, a gente tem que cuidar de todos os nossos pais quando eles ficam idosos e aí a gente não pode botar num asilo? Não foi o que eu disse. Cada caso é um caso. A gente precisa respeitar aí muito os nossos pais e ver o que eles escolhem, né? Isso é bem importante. Não trate o pai de vocês como se vocês fossem os pais deles. E isso fala-se de respeito, de deixar o outro ser quem ele pode ser. Subtítulo: a doença como consequência da recusa de tomar os pais. Uma outra postura que leva a doenças graves é a recusa da criança em tomar amorosamente seus pais e em honrá-los como seus pais. Há doentes de câncer, por exemplo, que preferem morrer a se curvar diante de sua mãe ou de seu pai. E isso, se a gente pega médicos paliativos que falam e que cuidam da pessoa no momento da passagem, né? Quando a medicina tradicional não tem mais o que fazer, e aí a gente fala desse médico espiritual, para fazer essas reconciliações, muitos preferem a morte do que fazer as pazes com pai e com mãe. Preferem carregar essa amargura para o caixão, né? Para essa jornada da vida. Isso só de falar é pesado. Já vi muitas pessoas que têm uma capacidade de buscar e de olhar para todo esse universo espiritual, de falar sobre extraterrestres, de seres e de que a vida tá cheia de doenças às vezes e diz que tem uma família planetária, mas não aceita a família da Terra. Isso tem consequências, né? Você não conseguiu olhar, honrar, agradecer o portal que te permitiu chegar aqui. Isso é bem delicado. É muito fácil fazer fugas, né? De ampliar e de lá fora é melhor e não olhar para o que faz parte da essência, né? Da onde você veio. Então sempre parta desse ponto inicial. A Dilene botou aqui em Criciúma, num asilo, tinha uma senhora cuja filha morava em Joinville e dizia que se a mãe fosse morar com ela, ela a mataria. São processos de cada pessoa, né? A pessoa respeita o possível dela, sabe que não tem condições, mas precisa reconhecer que tem feridas e que devia buscar ajuda para tratar e curar, né? Não dá para deixar só embaixo do tapete a história, né? Não dá para usar só de bengala e dizer eu vou colocar minha mãe no asilo porque se ela morar comigo eu mato ela. Porque esse negócio continua acontecendo. A pessoa precisa buscar ajuda para curar isso que faz ela querer matar a mãe,
né? Porque isso tem consequências no sistema. Talvez no futuro ninguém mais tenha filhos nessa família. Isso é uma das consequências que acontece muitas vezes, né? Porque se os filhos são assim e os pais também, e tem questões assim, para que alguém mais vai botar filho e continuar essa família? Né? Às vezes as escolhas inconscientes de lealdade faz com que a família acabe. Honrar os pais. Toma agora o que é honrar os pais. Honrar os pais significa tomá-los e amá-los como eles são. E honrar a vida significa tomá-la e amá-la como ela é, com início e fim, saúde e doença, inocência e culpa. Isso constitui, porém, o ato propriamente religioso denominado antigamente devoção e adoração. Nós o experimentamos como o despojamento extremo, que tudo toma e tudo dá com amor. Vou ilustrar isso com uma história. Poderia chamar-se 2 tipos de felicidade, mas aqui recebe outro nome, o não ser. Então aqui vem um poema de Bert, que ele diz que poderia chamar 2 tipos de felicidade, mas que ele vai dar o nome de o não ser. E que aqui fala sobre isso, tomar e amar, exatamente como é, com saúde e doença, com inocência e culpa, com início e fim, a vida como ela é, como ela se manifesta para nós. O não ser. Um monge que andava buscando pediu a um mercador uma esmola. O mercador se deteve por um momento e, ao dar-lhe o que pedia, perguntou ao monge: como é possível que você me peça o que lhe falta para viver e, no entanto, precise menosprezar a mim e ao meu modo de vida, que lhe proporcionamos isso? O monge lhe respondeu: em comparação com o último que busco, o último em letra maiúscula, tudo mais me parece pequeno. Mas o mercador perguntou ainda: se existe um último, como pode haver algo que alguém possa buscar ou encontrar como se estivesse no fim de um caminho? Como poderia alguém sair ao seu encontro e apossar-se dele, como se fosse uma coisa entre outras muitas, mais do que muitos outros? E inversamente, como poderia alguém afastar-se desse último, ser menos conduzido por ele ou estar menos a seu serviço do que as outras pessoas? O monge retrucou: encontra o último quem renuncia ao próximo e ao presente. Mas o mercador ainda ponderou: se existe o último, ele está perto de cada um, mesmo que esteja oculto no que nos parece e no que permanece, assim como em cada ser se oculta um não ser e em cada agora um antes e um depois. Comparado ao ser que experimentamos como fugaz e limitado, o não ser nos parece infinito, como o de onde e o para onde, comparados ao agora. Porém, o não ser se revela a nós no ser, assim como o de onde e o para onde se revelam no agora. O não ser como a noite e como a morte é um começo desconhecido e só um breve instante, como um raio, nos abre o seu olho no ser. Assim também, o último só se aproxima de nós no que está perto e brilha agora. Então o monge perguntou por sua vez: se fosse verdade o que você diz, o que nos restaria ainda a mim e a você? O mercador respondeu: ainda nos restaria por algum tempo a terra. Eu vou bater uma foto e vou colocar no Stories para vocês
lerem com mais consciência isso, porque o Bert faz um trocadilho entre um monge e um mercador, e normalmente a sabedoria está lá no monge, e aqui a sabedoria quem fala é o próprio mercador. E só por aí já vai o trocadilho dessa história, já vale. E aí o monge serve também aqui para se trazer toda essa reflexão, né, do que vale a pena. O que vale a pena nessa existência? Ou agora só existe por causa do que veio antes e pelo que vai vir depois? O que eu faço com esse agora? Se não tivesse antes e nem depois. Reflexões filosóficas das constelações, é isso que faz a gente se transformar. Quando a gente começa a fazer essas perguntas e ver o que realmente faz valer a pena a nossa existência. Aí tu sai do sistema, aí tu sai do que a gente diz que é ser gado de manobra, né? Manipulado totalmente por um sistema, por vários sistemas, seja lá qual for. Você começa a tomar consciência do que realmente, quando você está no silêncio, o que você realmente quer vivenciar, o que vale a pena viver. O monge passa a vida buscando esse último que nunca chega, e o mercador prefere viver o agora, se nutrir, criar, e sente que esse último vive no agora com ele, porque senão não faz sentido, né? É interessante olhar por vários sagrados pontos de vista e ver o que realmente te faz viver uma vida com sucesso que vale a pena viver nessa terra, enquanto você recebe o tempo que te é permitido. Então, se culpa é uma coisa que te amarra, aproveita hoje, não deixa para amanhã, e se liberta urgentemente. Encara as situações que precisam ser encaradas aí na tua trajetória, não esconde, né? Se você não consegue olhar para alguém, respira antes e começa a fazer a prática de imaginar essa pessoa na tua frente até que você consegue olhar para ela, e aí talvez no físico, no tete a tete, né, no encontro físico, você consiga olhar. Então, primeiro começa sempre o processo interno com você. Muitas vezes, quando a gente não consegue olhar para algo, tem histórias de culpa ali, né? E às vezes são sistêmicas. Então, a gente pega uma criança autista que não olha, ela carrega culpas sistêmicas de histórias de assassinatos que aconteceram às vezes para trás, bem para trás, né? E o olho dela não consegue olhar para situações. Então, sempre é possível melhorar, principalmente quando você diz, sim, eu vou encarar essa situação. Não foge. A culpa é uma fuga, na real. Então, espero vocês amanhã para nossa continuação do livro. Ficamos bastante tempo hoje, 9h22. Beijo, no grande abraço de coração com coração. Sintam-se bem acolhidas. E amanhã, 8 horas, a gente se encontra aqui para a gente entrar num novo grande capítulo ali sobre saúde, sobre cura. E cada dia mais a gente constrói tijolinhos aí para a gente viver cada dia melhor. Beijo, até amanhã.